Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião científica. Hoje é a segunda reunião científica do mês de agosto. A gente teve uma na primeira quinta-feira do mês, uma reunião extraordinária, feita pelo pessoal da Biolab. E hoje é a nossa reunião científica normal da última quinta-feira do mês. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, associados que disponibilizaram o tempo para que a gente pudesse aprender mais um pouquinho nessa noite. Essa reunião científica é uma reunião científica realizada pela MED, em companhia da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Goiás, com apoio da Venosan, Supera Medical, Wave Medical e Cicobi. Gostaria de agradecer ao Dr. Fabrício Rodrigues Santiago, nosso amigo, associado da SBACV, que vai falar sobre recomendações durante e após procedimento de espuma ecoguiada e vai realizar um workshop falando sobre a prática de utilização do Cercade e elastocompressão. Antes de dar início à reunião científica, eu queria passar um vídeo para vocês sobre o nosso evento de novembro, terceiro encontro goiano de angiologia, cirurgia vascular e endovascular, nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Quinta, sexta e sábado. Quinta, o pré-congresso. Vão ser dois pré-congressos da área de angiologia, flebologia e juntamente com ultrassom. E um outro pré-congresso sobre cirurgia endovascular com transmissão de casos ao vivo. É o maior congresso, com certeza vai ser o maior congresso do Centro-Oeste, e acho que vai ser o maior congresso regional, se comparado com as nossas irmãs regionais do país inteiro. Até o momento temos 9 convidados internacionais, com perspectiva de mais um colega colombiano, cerca de 20 palestrantes nacionais confirmados. É um congresso que vai ser extremamente inovador, onde a gente vai buscar as tecnologias que estão à exposição e as novas experiências. É o último congresso da Sociedade de Angiologia do ano, posterior até o Congresso Brasileiro, que vai ser em outubro, em Recife. Para vocês terem uma ideia, o Congresso Brasileiro, com o porte que ele tem em Recife, se eu não me engano, tem 15 ou 16 convidados internacionais. E nós vamos ter 10 convidados internacionais, todos eles de altíssimo gabarito, altíssima experiência e altíssimo renome. Aí, pela foto e pelos nomes, de cima e embaixo, Dr. André Kalberg, Dr. Carlos Sinquin, Dr. André Kalberg da Itália, Carlos Sinquin da Argentina, Joseph Coselli dos Estados Unidos, Sérgio Gianesini da Itália, Álvaro Orrego Dias do Chile. O Jorge desistiu, né? O Jorge Ulloa não vai vir mais, mas vai ser substituído provavelmente por esse outro colega colombiano. Yamunich Somba, outro italiano, o médico do Papa Francisco, Carlos Chimaran de Dallas, Tomasz Jakimowics da Polônia, Lorenzo Tessari e alguns companheiros de lá da Itália que vão fazer uma conferência Brasil-Itália. A gente vai dar aula para ele aqui, eles vão assistir com a transmissão simultânea na Itália e eles vão dar aula para a gente lá e a gente vai assistir aqui. Então,
Os nacionais aí, Dr. Alcides, do DF, Marcelo Ferreira, do Rio de Janeiro, Roberto Saciloto, de São Paulo, Renato Sampaio, de Goiânia, Carlos Eduardo Jorge, Belo Horizonte, Carlos Negin, Paraná, Robson Miranda, de São Paulo, Bruno Naves, de Minas, Gustavo Barroso, Recife, Bahia, Ramaciotti, de São Paulo, Marcelo Gril, Fabrício Santiago. Além desse, ainda temos Carlos Abar, Luiz Furuia, Eduardo Saad, Ronald Fidelis, que foi o último palestrante. Então, vocês podem notar que a gente vem com força total. Espero que vocês compareçam, que vocês destinem a quinta, a sexta ou sábado. Quem não for fazer o pré-congresso, pelo menos a sexta e o sábado, para que possam ter o prazer de ter um aprimoramento científico de alto nível, nunca visto no Centro-Oeste. São 4 simpósios satélites de uma conferência internacional Brasil-Itália, cerca de 70 palestras. A gente vai inovar esse ano com vão ter trabalhos científicos que vão ser expostos. E, para a gente não esquecer, premiações e sorteios de brindes. Isso é o modelo, a identidade visual que a gente criou, né, do nosso evento. Pórtico de entrada, vai ser no Castros Parque Hotel, tá? O stand Master, o stand Ouro, Prata, Bronze, gostaria de pedir o apoio de vocês, inclusive, nós temos hoje já parceiros para esse terceiro encontro, Venosan, Apsen, Leeds Medical, Samsung, Cicobi, Unimed, Cytec e Bayer. Do mundo que a gente vive na angiologia e cirurgia vascular, de empresas, seja ela de medicamentos ou de materiais hospitalares, temos aqui 8. Eu tenho uma lista que a gente vai tentando buscar, são cerca de 40, aproximadamente, que a gente tem. Isso é muito pouco para uma regional e uma especialidade que quer fazer um evento desse porte. Então, a gente escuta das desculpas mais variadas possíveis e inimagináveis, mas o não a gente já tem, né? Então, se vocês puderem ajudar de alguma forma para que a gente possa fazer tranquilamente o congresso, vocês viram que as empresas que estão aqui sendo parceiras vão ajudar, mas que o gasto que nós vamos ter com esse evento vai ser bastante grande. Então, se vocês puderem sempre lembrar as empresas que é importante a participação delas para que essa parceria se solidifique cada dia mais. Além do terceiro encontro, vai passar o videozinho, por favor.
28, 29 e 30 de novembro. Não esqueçam. Além disso, eu gostaria de falar para vocês que a gente continua numa campanha extremamente grande para que a gente possa realizar o 10º Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular em Goiânia no ano de 2022. A princípio, no Encontro São Paulo, foi lançada a nossa candidatura. A gente parecia que ia ter apoio de todo mundo, ia concorrer como regional única, mas as informações que me vieram nos últimos dias foi que a Regional São Paulo vai concorrer conosco também. Mas a gente tem feito um trabalho mostrando para todas as outras regionais e a nacional que nós temos plenas condições de fazer outro evento de cunho brasileiro em Goiás, aqui em Goiânia. Batemos na tecla excessivamente que o que teve aqui em 2007, já passam-se 12 anos que a gente não consegue trazer um evento dessa proporção. Então a gente tem feito, e eu sei que tem muita gente que é de fora, tem muito conhecido fora daqui, de outras regionais. Se puder nos ajudar. Teve um evento que eu fui na semana passada que eu consegui o apoio do presidente da Regional do Rio de Janeiro. Temos o apoio da Regional do Maranhão. Indiretamente, no ano passado, o Dr. Roberto Saciloto disse que ia nos apoiar também. O pessoal de Brasília. Então, mas isso é importante, a votação vai ser no Congresso Brasileiro, em outubro. Tem uma reunião prévia ao início do Congresso, chama Câmara dos Representantes, onde a gente tem direito a 3 votos, um do presidente da sociedade e 2 outros representantes escolhidos pela regional. Então depois, alguns de vocês, dependendo se forem no Congresso e lá estiverem, será importante que haja essa votação. Ontem teve só para dar um retorno para vocês, às vezes vocês até já sabem que participam de muitos grupos de WhatsApp, a respeito de um curso que está sendo apoiado pela Regional de São Paulo, de Ecografia Vascular. O Dr. Marcelo Burian, que é o presidente da Regional São Paulo, foi extremamente questionado no nosso grupo de presidentes, né, e a explicação dele foi que apesar de estar escrito lá que apenas o graduado em medicina pode frequentar esses cursos, o curso já está no seu 5º módulo e que esse curso só teve participação até hoje de cirurgiões vasculares. Eu acho que ele ficou numa saia justa muito grande e eu acho que ele vai até mudar essa forma de abordagem aí, de participação de pessoas que são apenas graduadas em medicina, né? Eu acho que ele vai passar para que são residentes em cirurgia vascular e especialistas na área. Nem médicos de outras especialidades vão poder participar. Então é só um retorno para vocês, que a gente está em cima, verificando tudo isso. Isso é importante, mostra a coesão da especialidade, não de todos, né? Mas de vários sócios e principalmente dos presidentes que estão querendo com que a nossa especialidade seja respeitada e chegue ao nível que ela merece. E eu acho que para isso, cada um de cada regional, cada um associado precisa fazer a sua parte, tá? No passado tinha reclamações que a nossa regional não fazia, não era atuante, não era isso, não era aquilo. Acho que é uma das reclamações que não podem acontecer nos atuais dias a respeito disso. E como eu sempre digo e falo, o nome da Regional Goiás tem que ser acima de qualquer coisa. Acima do meu nome, no nome do Dr. Nagata, do Fabrício, da doutora Carla, do Dr. Zé Carlos, e assim vai.
A sociedade ela vai continuar e nós vamos ser associados e estamos aqui apenas de passagem. E eu não deixo de cobrar de vocês para aqueles que estão inadimplentes, porque a sociedade vive da anuidade de vocês, tá? Não deixem de pagar a anuidade. Há uns 15 dias, alguns de vocês que estavam inadimplentes receberam uma mensagem minha no telefone para realizar o pagamento. Então, e por algumas pessoas eu fui questionado que não estaria inadimplente, pois devia só o ano de 2019, que tem até o final de 2019 para pagar. Como eu gosto de sempre procurar ser o mais correto possível, eu fui até a Nacional perguntar como funciona isso. Então, assim, a sociedade brasileira, a Nacional, dá o benefício para o associado pagar a anuidade até 31 de dezembro de 2019 sem cobrar multa. Esse é o benefício. O vencimento da anuidade é no dia 31 de julho de 2019. Você tem o benefício de poder pagar até lá. A partir do dia 31 de julho, do dia 1º de agosto, você é considerado inadimplente. Então, eu acho que uma das coisas que foi feita no Encontro Pernambucano, não sei se isso vai ser levado em votação, uma das coisas que estão querendo levar em votação para que isso seja uma rotina de todas as regionais, é que os eventos da regional não vão ser abertos para não associados, né? Esse negócio de inscrição para sócios é tanto, inscrição para não sócios é tanto. A tendência é que isso acabe, porque a gente quer pessoas que estejam ao nosso lado, lutando pelo benefício da especialidade, né? Não em prol de si mesmo ou de uma pequena parcela de pessoas. Então, basicamente, esse é o recado que eu tinha para dar. Antes de terminar, eu gostaria de só ler um trecho aqui. Se eu não me engano, hoje está fazendo 15 dias que a gente perdeu um querido e estimado colega, uma fatalidade subitamente, Dr. Lídio Freitas Fernandes. E eu vou ler algumas palavras aqui. Isso é uma forma da Regional Goiás homenageá-lo, e tenho certeza que aonde ele estiver, ele vai estar ouvindo as palavras e essa simples e humilde homenagem para ele. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais música e dançasse mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente vai embora o tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Talvez mais amor à família, aos amigos, à sua profissão e à nossa especialidade. Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela terra, até porque a gente vai embora. Eu queria uma salva de palmas para o Dr. Lídio, por favor.
Que Deus possa confortar a família, né? Nessa hora tão difícil. Queria, só mais um minutinho, Fabrício, queria chamar o pessoal nossos colegas da Comissão de Honorários da SBACV, que brilhantemente arregaçaram as mangas e fundaram a Cooperativa de Cirurgiões Vasculares do Estado de Goiás, para que a gente possa lutar incessantemente para que a nossa classe seja reconhecida e tenha melhores honorários e melhores benefícios. Chamar o doutor Daniel Alexandrino, presidente da cooperativa. Obrigado pela oportunidade, Fred. Boa noite, pessoal. Obrigado, Fred, pela oportunidade. E, como o Fred mencionou, a Cooperativa de Cirurgia Vascular, ela nasceu da sociedade, da Comissão de Honorários. Eu fico feliz quando eu cheguei e me deparei com muita gente que eu de fato, nem conhecia. E também uma oportunidade para a gente apresentar isso aí, porque a cooperativa é para todos, para os aproximadamente 148 cirurgiões vasculares do estado de Goiás. Então, a Copvasc, ela nasceu da Comissão de Honorários da SBACV. A gente teve a Assembleia de Fundação no dia 4 de julho, começamos com 28 cooperados e hoje nós somos 63. A curva exponencial de crescimento foi muito boa, aliás, superou as expectativas, a gente não esperava esse crescimento, mas o pessoal tem notado a importância de se cooperar, de estar unido, de estar nesse espírito, como o Fred mencionou a respeito da SBACV, estarmos juntos, cada dia mais trabalhando em uníssono com um propósito. Nascemos no dia 4, Daniel Alexandrino está na presidência, Fábio Cipreste é o diretor administrativo, diretor técnico, Dr. Gustavo Augusto, financeiro, Dr. Fábio Campedelli, Rodrigo Naves, Marcelo Mesquita e Alexandre Araújo também faz parte do Conselho de Administração. Como titulares ainda tem do Conselho Fiscal, Dr. Davi, Leandro Rocha e o Dr. Érico, como titulares do Conselho Fiscal. Os suplentes, Dr. Carlos Marcos e o Dr. Tiago Pérez. Como primeira reunião da cooperativa, nós estivemos com o secretário de Saúde, Dr. Ismael Alexandrino, e foi uma reunião que superou, acho que, as expectativas, e uma frase que ele deixou bem clara, que eu guardei: no cenário atual de saúde em Goiás, o cirurgião vascular cooperado é fundamental. Estar cooperado é fundamental. Eu acho que não é por laços familiares, mas eu entendo como um gestor de macro saúde. O cara está enxergando coisas que a gente não está enxergando. Hoje a gente tem hospitais em Goiás, como o Hospital Gol, que tem uma estrutura fantástica, física, que supera em muito hospitais particulares. E a gente tem planos de saúde novos entrando no estado e a gente não sabe o que vai ser. Em Manaus, a Apivida e outros planos de saúde têm gerado um impacto muito grande nesse meio, em várias especialidades. Então, a gente tem que entrar de forma unida para construir uma saúde melhor. Depois nós tivemos uma reunião com o doutor, dia 14, com o doutor Raico, que ele é presidente da PASEG, que é a Associação de Hospitais Particulares do Estado de Goiás. E ele mencionou que a Copvasc foi a primeira cooperativa a procurar a PASEG como parceira. Inclusive, se dispôs a estar junto com alguns operadores de saúde, planos de saúde, para estar planejando esses honorários de forma a melhorar os honorários da cirurgia vascular. Muito boa reunião, com grandes perspectivas. Tem nos surpreendido as reuniões que temos tido. E depois tivemos a reunião no dia 16 com a diretoria do Hospital Santa Casa. E aqui a gente tem um cenário muito bom,
que a diretoria diz que o serviço de cirurgia vascular da Santa Casa será exclusivo da Copivasc. Ou seja, para trabalhar na Santa Casa vai ter que ser cooperado. Isso é muito bom. A gente já está elaborando, nós estamos já elaborando o contrato para ser firmado junto à Santa Casa, que vai englobar desde exames, hemodinâmica, ambulatório, curativo e etc. Então, estamos trabalhando nisso aí. Tá? E outras ações que nós fizemos, já definimos a parte de assessoria jurídica, assessoria contábil, o marketing com a identidade visual, porque qualquer contrato precisa ter isso. A nossa sede, a gente agradece, doutor Zé Augusto, perdão Zé, doutor Zé Augusto, que gentilmente nos ofertou uma sala onde a gente entrou com o mobiliário, que agora é nossa sede em Aparecida de Goiânia. Temos a nossa secretária já, estamos em definição em relação ao faturamento e em relação à questão da confecção do contrato com a Santa Casa de Misericórdia. Quando eu estava terminando esse slide, antes de vir para cá, eu falei, o que eu vou colocar de frase bacana para terminar esse slide, que normalmente a gente termina. E eu não tinha pensado em nada, estava em branco. Eu fui vestir roupa e o meu filho chegou em mim e falou assim, papai, onde o senhor vai? Eu falei, papai vai dar uma saidinha. Não dá uma saidinha não, fica aqui com a gente. Eu falei, não, papai tem que dar uma saidinha para a gente trabalhar. Mas por quê? 3 anos de idade, quer saber por quê de tudo. Mas por quê, filho? Porque o papai precisa trabalhar. Mas por quê? Eu falei, o que eu vou responder para esse menino de 3 anos? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Aí já fui saindo para a porta, né, numa situação complicada. Ele falou, peraí, papai, peraí. Ele foi no quarto e trouxe dinheiro para mim. Ele falou, não precisa, ó o dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero melhor honorário para passar mais tempo com a minha família. Eu estou querendo melhor honorário para a gente ser mais valorizado. E para isso, a gente tem que estar unido. Para a gente poder ter mais tempo com a família, para a gente se cansar menos, para a gente justificar nosso tempo, que eu estou aqui neste momento, e meu filho está sem o Daniel Alexandrino. Então a gente tem que pensar nisso. O nosso tempo é muito precioso, porque, infelizmente, isso aqui não paga conta. E, infelizmente, se nós não pensarmos nos nossos honorários e nas nossas condições de trabalho, a gente não vai ter uma qualidade de vida boa nos próximos anos. Conversando com o Fernandão no início, a gente refletindo a respeito do mercado, e eu acho que ninguém pode dizer que está a mil maravilhas. Então, gente, vamos pensar que isso aqui não paga dinheiro, que a gente podia estar com nossos filhos. Tá? Eu coloquei essa foto porque é uma foto que eu estava brincando com ele em casa, de fuzileiro. E eu quero continuar tendo mais tempo com ele em casa. E através disso é que a gente fundou a Copivasc. Sejam todos bem-vindos, o convite está estendido. Nós temos nossas estratégias, estamos reunindo, precisando de novas ideias, está aberto. Submetidas à SBACV, totalmente amparados pelo FRED. Temos reuniões marcadas já com o IPASGO, com várias outras operadoras. Então, assim, precisamos de vocês. A gente não quer brigar com a operadora, a gente quer oferecer uma alternativa melhor para eles e para nós, para que nós tenhamos mais tempo para ganhar dinheiro de verdade. Valeu, muito obrigado. Só mais tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? No grupo de WhatsApp, outro dia, também estavam questionando a respeito de umas glosas da cirurgia da Unimed, pagando a metade, pedindo alguns códigos, uma autorização que estava sendo feita, depois glosando posteriormente, acho que isso de interesse de todo mundo. A gente teve uma reunião com a Unimed ontem, tá? A respeito disso, do que está acontecendo, só para mostrar mais uma vez que a gente não deixa de estar tentando ajudar a especialidade de alguma forma. A reunião foi com o Dr. Luiz, que se mostrou extremamente receptivo
Uma reunião extremamente boa com o Dr. Luiz, tá? E, inclusive, a gente vai mandar umas propostas para ele de melhoras de honorários, né? E vamos criar, pela SBACV, 2 comissões. Comissão da cirurgia arterial e comissão de cirurgia venosa, com 3 titulares e 3 suplentes de cada uma dessas comissões. Depois, todos os associados que são adimplentes e titulados, só pode participar dessa comissão os associados adimplentes e titulados, para que nos casos complexos a gente submeta, ou até o caso que vocês quiserem submeter a essa comissão, tanto de cirurgia arterial ou cirurgia venosa, para que seja discutido dentro dessa comissão e a sociedade emita um parecer, né, da sociedade com o selo da nossa regional, sendo favorável ao procedimento, ou favorável em parte, ou desfavorável ao procedimento do colega realizado. Essa submissão é se o colega quiser submeter, entendeu? Eu acho que chegar num convênio com uma solicitação de um procedimento amparado por outros 3 colegas titulados e adimplentes da nossa regional, eu acho que vai ficar meio complicado dos planos de saúde questionarem alguma coisa a respeito do que a gente está fazendo na nossa especialidade. É isso. Queria chamar o nosso amigo Dr. Fabrício Rodrigues Santiago, angiologista, cirurgião vascular, titular da SBACV, mestre pela USP de São Paulo. Dr. Fabrício, muito obrigado pela sua participação e colaboração mais uma vez. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer, que eu acho que é uma das reuniões que nós tivemos esse ano, não sei, Fred, que teve mais quórum, né? É um privilégio que vocês estejam aqui participando e privilegiando, não sei se o tema, se o jantar, se todos eles, espero que sejam todos. E não sei se vocês sabem, mas quem era para estar aqui era o Atílio Cavesi, que é um amigo meu, pessoal, e eu acredito que, espero que a troca tenha sido justa. Mas vamos lá. Esse tema, inclusive, eu não sei se foi o Luiz Carlos que estava lá no Laser Talks, um de vocês que estava, que a gente combinou que ia falar esse tema de espuma hoje, então tá cumprida a promessa. Bom, então vamos lá. Vou agradecer inicialmente a MED, porque eu estou aqui em conflito de interesse, a empresa está patrocinando a minha presença, bem como o evento junto com as outras empresas, e agradecer porque eles nos permitiram que a gente fugisse do tema especificamente da MED ou de compressão, tá? Por outro lado, eu sugeri, uma sugestão minha, que no final nós fizéssemos um workshop, que vai ser coisa muito breve, muito rápida, mas que eu acho que é muito importante, de uma fronteira que está acontecendo, ela, na verdade, já existe em outros países, que é a terapia compressiva, baseada na terapia de baixa elasticidade ou na terapia inelástica, e o dispositivo que eles têm, que até o momento é um dispositivo exclusivo, que é o Circade, e a gente também está envolvido na criação do primeiro clube de compressão fora do ICC, que é o Clube Internacional, que é aqui no Brasil, que nós acabamos de fundar. O primeiro evento foi no Encontro Paulista, e nós vamos ter um evento conjunto do LiveCC com o ICC. No brasileiro vai ser um dos primeiros eventos que o ICC faz fora da Europa, então se vocês puderem prestigiar lá no brasileiro, vai ser na sexta-feira. Então tudo isso aqui faz parte desse processo que a gente está, o LiveCC, apesar de ter nome de um curso que o EVAS faz, é uma organização sem fundos, sem fins lucrativos, só para poder aprimorar a terapia compressiva, inclusive conta com a participação de profissionais não médicos, tá, gente? E para fazer procedimentos que são da alçada desses profissionais não médicos. Fisioterapeutas, educadores físicos, osteopatas, então pessoas que nos ajudam ou trabalham em conjunto na multidisciplinaridade do tratamento do paciente portador da insuficiência venosa e linfática. Vamos lá, então o meu conflito de interesse é esse, eu prometo para vocês que eu vou me ater principalmente às evidências, quem já me conhece sabe disso, tá? E esse aqui é o meu xodó, é o Instituto de Doenças Venosas e Linfáticas, como vocês podem ver, não leva o meu nome, não é a clínica Dr. Fabrício Santiago, porque é um centro de pesquisa. E esse centro de pesquisa hoje está envolvido em 3 estudos multicêntricos,
em alguns estudos prospectivos, e já tem alguns artigos publicados. A revisão CEAP nós participamos agora recentemente com o SVS e o AVF, e tem o Global Guidelines que vai sair agora em setembro, que vai ser publicado na Flebode, foi fruto de um evento que nós participamos em janeiro na Itália. E é um centro de pesquisa que conta com 6 funcionários. Eu, uma mulher muito brava, 2 filhos adolescentes e 2 labradores, ou seja, conta praticamente comigo, né? E por que eu estou mencionando isso para vocês? Dentre os estudos multicêntricos que a gente participa, um deles é o Circade Trial, que é um estudo onde a gente não está recebendo absolutamente nada, e é para a gente mudar um trabalho chamado SOX Trial, que dizimou a possibilidade de se utilizar terapia compressiva na trombose venosa profunda. E você já divulguei aqui no WhatsApp, nas mídias, que caso vocês tenham, não precisa ser paciente do consultório de vocês, pacientes que tenham trombose venosa proximal, ilíaco femoropopíter, mandem pacientes do SUS para a gente, que a gente vai tratar e acompanhar esses pacientes com ultrassom, vai randomizar com Circade ou não, e esses pacientes vão ser acompanhados por um período de 1 ano. Os maiores beneficiados disso serão os pacientes. Muito bem, isso é o que a gente vai contar com relação ao levantamento bibliográfico. A gente tem cerca de mais ou menos 1.700 artigos levantados, e o que eu quero dizer é, apesar disso, depois dessa aula, dessa apresentação, cada um de vocês vai ter de pesar o benefício e o risco que a gente vai falar sobre as recomendações. Não existe regra aqui, ok? Decidiu fazer espuma? Muito bem, vai tratar seus pacientes, mas primeiro passo, primeira recomendação. Diretriz Europeia de 2013, vigilância cuidadosa com eventos adversos, grau de recomendação forte, nível de evidência alto. Aqui um B, só para lembrar. Grau de recomendação 1 forte, grau de recomendação 2 fraco, A, B e C. A forte, nível de evidência, B moderado, C alto, C ruim, fraco. Por que eles falam isso daqui? O Asclera, que é o polidocanol que foi introduzido pela etoxisclerol, o similar, nos Estados Unidos, em 2009 ele passou por um crivo. E nesse crivo, eles fizeram um levantamento na literatura, que até aquele momento de 2009, 24 casos de anafilaxia por polidocanol, sendo que 3 desses casos foram pacientes tratados por varizes e foram a óbito. Tá? Então, por isso, na bula do Asclera, consta que reações alérgicas severas devem ser esperadas e você deve estar preparado para a anafilaxia. O que eu quero dizer com isso? Que quem faz espuma no consultório, quem faz polidocanol, que é o que a gente tem disponível, a gente não tem o STS disponível, tá? Tem que ter kit de ressuscitação cardiopulmonar. Não sou eu que estou falando, isso está em bula, isso é diretriz, tá? Não é invenção minha. Então você tem praticamente que ter uma unidade tipo 2 no seu consultório. E pior, não adianta você ter o kit, você tem que aprender a usar. O Augusto Albino é um colega de Portugal que teve um óbito, uma paciente que usou glicerina cromada, e ele usou as drogas que ele tinha em mãos, e ele fala até hoje pra gente, a única coisa que eu me arrependo é de não saber manipular as drogas que eu tinha e de não saber fazer uma crico. Se eu tivesse feito uma crico na paciente, eu teria salvo a paciente. Então todo mundo fica desesperado e não vai fazer polidocanol mais. Bobagem, porque na literatura existem 26 casos descritos de anafilaxia com paracetamol. Então a gente tem que parar de prescrever remédio para dor de cabeça para os nossos pacientes. Então é besteira imaginar que porque está descrito ou porque acontece, a gente não pode fazer, tá? Isso é só um exemplo do paracetamol, existem N outras drogas, inclusive a xilocaína, onde as taxas de reação alérgica podem chegar a 1%. Bom, precisa ser ecoguiada a nossa espuma? As recomendações dizem que é interessante que você faça o procedimento ecoguiado. Em caso de veias safenas, veias perfurantes, recorrência popítea, malformações venosas e tributárias. Desses que ele fala que acha interessante, o único que eu acredito que não seja absolutamente necessário fazer ecoguiado seria para tributárias. Aquela você palpa, você vai fazer a venópolis e vai fazer a espuma. Para o restante, eu não vejo como a gente imaginar que todos os nossos pacientes vão ter uma perninha favorável como essa daqui. Aqui. Com tributárias muito palpáveis e uma safena facilmente visível, né? Então, o ultrassom é absolutamente necessário para fazer. Aqueles que falam o contrário, eu acho que devem ter um poder sobrenatural nos dedos para poder imaginar e falar que nenhuma punção ou nenhum procedimento de espuma precisa ser ecoguiado, tá? E outro detalhe, mesmo que você puncione uma tributária
Pela palpação, você não sabe, a não ser que você tenha estudado antes, se tem uma perfurante ali embaixo que vai roubar a sua espuma, vai roubar a injeção que você fez, porque às vezes a perfurante, às vezes a perfurante ela pode ser suficiente, mas ela rouba o seu esclerosante. Isso acontece inclusive com telangiectasias refratárias. Tá? E vamos falar agora com relação à questão das manobras. Então eu acho que o ultrassom não existe muita dúvida, a gente pode deixar as dúvidas para o final para a gente discutir. A gente vai surfar na onda da espuma, essas são as manobras que são descritas, a gente vê muito em congresso, né, o pessoal falar de compressão da junção safeno-femoral, elevar o membro ou não, fazer dorsiflexão plantar de repetição, ou fazer a manobra do gate closure, que é você fazer a dorsiflexão e manter o paciente dessa forma, tá? E nós vamos começar com a compressão da junção safeno-femoral. Já no VASA de 2008, que foi um consenso que foi realizado na Europa, eles já falavam que a maioria dos colegas, não foi uma diretriz, foi um consenso, a maioria dos colegas achou que não deveria fazer a compressão da junção safeno-femoral, da mesma forma como a elevação do membro, da mesma forma como dorsiflexão plantar sucessiva após a realização da sua espuma. Talvez aí eles coloquem um detalhe, que seria naqueles casos onde você evidencia muita espuma fora do local de onde que seria o seu alvo, ou nas veias gemelares, ou nas veias soleares. Mas nem isso faz com que a dorsiflexão de repetição expulse a espuma dessas veias. E muito bem, a diretriz de 2013 também fica clara, que eles não recomendam a obrigatoriedade tanto da elevação do membro quanto da compressão da junção por medida de segurança, ou seja, para evitar que a espuma saia do local de onde você está injetando durante ou após o tratamento. É lógico que o grau de recomendação é ruim, que o nível de evidência é moderada, mas a diretriz são os dados que a gente tem. Muito bem. Aí o que o pessoal começou e outra justificativa que existe para comprimir a junção safeno-femoral, a gente também escuta, é que para a gente manter o esclerosante durante mais tempo em contato com a veia. Bacana, isso aí é uma ideia interessante e já foi mostrada. O endpoint desse trabalho não foi esse, para mostrar que a espuma fica mais tempo se a gente comprimir, foi para mostrar que a espuma não fica simplesmente ali. Eles injetaram pertecnetato de sódio, que é uma substância radioativa misturada com a espuma, injetaram e foram observar se essa substância radioativa, só um detalhe, que a radiação dela é menor do que a radiação que a gente tem no nosso dia a dia. Mas se ela estava presente por mais tempo dessa região onde eles injetaram, foi, no caso, a safena. E realmente eles mostraram que nos pacientes que tinham a compressão da junção sem ligadura prévia e nos pacientes que eles tinham ligadura prévia com injeção da punção, a permanência do esclerosante era um pouquinho maior com relação à média nos pacientes onde não fazia compressão absolutamente nenhuma. No entanto, a conclusão do autor, repito que era o endpoint deles, é que o bloqueio da junção safeno-femoral ecograficamente feito ou a ligadura pode reduzir, mas não impede a entrada de espuma no sistema venoso profundo. Interessante, então isso nos faz crer que a gente comprimir, a gente vai manter mais tempo a espuma em contato com a nossa veia. Aí vem um outro trabalho, onde os autores fizeram 3 grupos. Um paciente na posição horizontal, com compressão da junção safeno-femoral, um paciente com a elevação do membro, compressão da junção safeno-femoral, e um paciente com elevação do membro, sem compressão nenhuma. E o que eles fizeram? Acompanharam com o ecocardiograma a câmara direita desses pacientes, o átrio e o ventrículo, e consideraram eventos positivos a presença de qualquer quantidade de bolhas na câmara direita do coração. E, para não surpresa, comparando os grupos onde não se fazia compressão com a elevação do membro e os outros 2 grupos, que eram em posição horizontal comprimido e elevação do membro comprimido, a presença de espuma foi muito maior onde existia compressão da junção safeno-femoral. E é um detalhe, uma diferença estatisticamente significativa favorável aos pacientes onde não existia compressão da junção safeno-femoral, ou seja, tinha menos espuma presente na câmara direita nos pacientes onde não existia compressão. Por que isso acontece? Quando você comprime, e a hora que você solta, você gera uma pressão negativa, e isso vai, por aspiração, puxar a espuma para o seu sistema venoso profundo. Não é invenção minha, aqui vocês podem olhar, que é um bolos de espuma num paciente que estava com a perna elevada e foi feita a compressão durante 3 a 4 minutos. Quantidade considerável de espuma. E qual que é o problema? Na verdade, bolha, né? Porque o polidecanol é rapidamente neutralizado pelo plasma, em torno de 20 a 30 segundos no máximo. Só que qual que é o problema? Nos pacientes que possam eventualmente ter
forame oval patente, que na população geral chega a ser 35%, essas bolhas podem migrar para a câmara esquerda e ir para locais onde a gente não quer, provocando um AVC isquêmico, sendo que os AVCs isquêmicos e os efeitos neurológicos são causados principalmente por liberação de endotelinas e não pelas bolhas, tá? Engana-se quem acha que é a bolha que faz o evento adverso. São citocinas e endotelinas, nós já vamos mostrar agora mesmo. E a conclusão do autor é que a escleroterapia ecoguiada com espuma é melhor realizada com a perna elevada, sem compressão da junção safeno-femoral. Esse outro trabalho de 2016, eles fizeram o quê? Eles elevaram o membro, não comprimiram a junção, eles resfriaram o polidecanal, tem alguns autores que fazem isso, usaram bandagem elástica na perna durante um período de algumas semanas e fizeram dorsiflexão dos pés 3 a 5 minutos, sem nenhuma justificativa técnica, segundo eles, para não deixar a espuma ir para as veias soleares. Mas, enfim, esse trabalho, o que eles mostraram? Que eu achei interessante mostrar para vocês aqui. Essa é uma foto de um paciente em decúbito horizontal, essa é a foto do diâmetro da safena com redução de aproximadamente 40% a 50% em 20 graus de elevação, e essa é uma foto que eu confesso a vocês que é difícil de acreditar que uma safena fique desse tamanho quando eleva a 60 graus. Eu já fiz isso várias vezes, coloquei no ultrassom e eu nunca consegui ter essa imagem. Então, a gente desconfiar da altura é meio feio, meio chato, mas imaginar que aqui pode ter um ultrassom um pouquinho pesado nessa veia, mas realmente, se vocês tiverem curiosidade, façam isso no consultório de vocês, elevem a perna da paciente e comparem o antes e o depois do calibre, tá? Isso daí funciona mesmo. Muito bem, primeira semana mais de 90% de taxa de oclusão e em 5 anos o número de pacientes caiu bastante, eles tiveram mais de 90% de oclusão, permanência, só que aqui tem um problema desse trabalho, o número de sessões variou de 1 até 6, ou seja, não era patência primária, tá? Então não dá para afirmar que a técnica que ele usou foi melhor, porque ele fez várias sessões, o paciente recanalizou, fez de novo, então essa é uma das características boas, teoricamente, da espuma. Apesar de recanalizar mais, você pode fazer outras sessões. Isso é particularmente o que eu faço. Eu elevo o membro do paciente para diminuir o tamanho da safena e aumentar o contato da minha espuma com o endotélio, tá? Eu normalmente lavo, faço venóclise aqui, e na venóclise, aqui eu lavo para tirar o sangue, repito, o sangue neutraliza rapidamente, o plasma neutraliza rapidamente o polidecanal, então quanto menos sangue eu tiver, melhor. Normalmente eu lavo com água, com soro fisiológico gelado, para lavar um pouquinho da veia também, e elevo a perna da paciente, principalmente se a punção for feita no meio da coxa, para você evitar de ir muita espuma no sentido cranial, tá? Então, não faço compressão da junção de forma nenhuma, até hoje não tive nenhum problema e não vejo realmente justificativa. Existe uma exceção, que é a varitena, que é a espuma que vem da BTG, que é a industrializada, que tem um segredinho aqui dentro, que parece que esse segredinho está sendo descoberto, mas enfim, existe uma patente. Ou varitena, é obrigatório que se faça a compressão da junção safeno-femoral. Mas, Fabrício, você acabou de falar que não existe evidência, não existe justificativa, nem a BTG responde para a gente o porquê que é para comprimir. É a orientação do fabricante. Nick Morrison já me respondeu, Lowell Kebnick já me respondeu, orientação do fabricante, tá? A justificativa, conversando com alguns colegas, é que é uma espuma tão densa, mas tão densa, que ela forma um gel. Então, para você impedir que aquele gel denso suba, que ele vai embolizar, na verdade, ele vai para o pulmão, né? A gente faz a compressão e até você ver a estabilidade total da espuma dentro da veia safena, e realmente é um mousse impressionante. Eu já vi na mão, é uma coisa incrível, a diferença dele para o polidecanal que a gente faz com o ambiente doméstico. Outra recomendação, questão de volume de espuma. Vejo muito também nos eventos colegas colocarem bacias de espuma para os seus pacientes, tá? Volumes muito grandes, com justificativas de aumentar a eficácia. As recomendações são essas, isso aqui, como eu falei para vocês, vai sair agora em setembro, são as recomendações, são as análises das diretrizes que a gente fez no começo do ano, e de uma maneira geral, quase todas as diretrizes recomendam que você não passe de 10 ml de volume de espuma por sessão. 10 ml por perna? Não, 10 ml por sessão. De preferência, distribuindo 6, 4 em cada membro, tá? A única exceção é o consenso australiano, que ele recomenda até 20 ml, detalhe, 10 ml por perna e 20 ml no dia. E quando você vai ler a diretriz, as referências bibliográficas, me desculpe, são muito ruins.
Então, a gente acaba ficando com até 10 ml mesmo. E qual é o motivo de ser até 10 ml? O grau de recomendação é muito ruim, as evidências são ruins, mas são baseados em trabalhos, estudos retrospectivos, com um número grande de pacientes, onde os eventos tromboembólicos, apesar de raros, aconteceram quando se usou um volume maior do que 10 a 12 ml de espuma. Então, para que a gente vai arriscar? É muito melhor você usar um volume menor de espuma, em mais sessões, e distribuir essa quantidade de espuma em várias punções, tá ok? Isso já está provado, tem um trabalho japonês que foi feito, que eles mostraram que a distribuição da espuma em volumes pequenos gera uma eficácia um pouquinho maior. E esse consenso mexicano, que eu achei bem legal, tá? Eles foram bem sensatos, eles mostraram exatamente isso daí. Você não usar mais do que 10 ml, na safena 10 ml, safena magra 10 ml, safena parva 5 ml e assim por diante. Isso é gratuito, vocês podem entrar na internet e procurar, o acesso é free desse artigo. O artigo veio com umas tabelinhas bem legais. Outra recomendação, que a maioria das pessoas não sabe, evitar movimentos bruscos ou manobra de valsalva imediatamente após a injeção da espuma, por um período que varia de 3 até 15 minutos. Por quê? Não precisa fazer isso aí, obviamente, não precisa falar, o paciente não precisa ficar absolutamente imóvel, porque quando você faz espuma, o endotélio é um órgão endócrino. Ele tem substâncias, repito, inflamatórias, procoagulantes, citocinas e principalmente endotelinas, que esse trabalho mostrou, utilizando o STS comparando com o líquido, que você, para pacientes que têm sensibilidade, você vai gerar maiores eventos neurológicos, enxaqueca e eventualmente até desencadear asma em alguns pacientes. Então, essas endotelinas vão ser liberadas e para o paciente que tem uma sensibilidade maior, que nem sempre a gente conhece, a gente normalmente o ideal é perguntar, a senhora tem algum problema respiratório, você tem enxaqueca, você tem distúrbios enxaquecosos de frequência, esses pacientes é prudente que se evite utilizar espuma, não é contraindicado, tá? Mas isso daí é uma recomendação que ela é bastante interessante, vocês viram que o grau de recomendação ele é forte, tá? O paciente aí esse aqui é uma outra coisa legal. O grau de recomendação é muito ruim e eu também acho que tem que ser ruim mesmo. O paciente deve permanecer deitado por um período maior que 15 minutos em casos onde ele tem experimentado sintomas neurológicos prévios. Ou seja, você fez espuma, o paciente teve uma dor de cabeça horrorosa, teve escotoma e você vai fazer espuma de novo. Por favor, gente. Leram um artigo que eu comentei, que eu fiz junto com o Felipe Coelho, vamos pensar no plano B. As formas que a gente tem de tratar vaso, veia hoje são muito grandes, que vão desde a flebectomia até um outro procedimento, com termoablação, com nasotransdérmico, enfim. Então, não sei se justifica você arriscar uma situação como essa. Tromboprofilaxia. Existe recomendação de tromboprofilaxia de rotina para pacientes que fazem espuma? De acordo com essa agência europeia, isso aqui é uma tabelinha, né, de eventos que vão desde muito comum até desconhecidos, que não são relatados. Tanto a escleroterapia líquida quanto a espuma, trombose venosa e embolia pulmonar são muito raras, tá? Apesar de, na prática, a gente vê um colega ou outro falar assim, não, eu já tive uma trombose com espuma, eu já tive trombose utilizando tal situação, mas, de uma maneira geral, o que está descrito, né, os colegas normalmente não publicam complicações, ninguém quer publicar, é que é bastante incomum. E a diretriz de 2013 fala que você deve fazer profilaxia apenas em pacientes que você profilaxia física é aberta, né? Todo mundo pode usar, que é a compressoterapia, a movimentação, evitar a injeção de grandes volumes, nós já falamos, e imobilização prolongada e viagens de longa distância devem ser evitadas. Esse é o tipo de paciente que é um alto risco que você tem que normalmente indicar a tromboprofilaxia, que é a história de trombose venosa espontânea ou trombofilia severa. Também existem aqueles pacientes que têm trombofilia aguda, paciente com trombose venosa, não precisa nem falar, e pacientes que estejam em estados infecciosos também agudos. Esse trabalho de 2009, nós não vamos falar sobre ele, o que ele traz de interessante é que ele comparou dois grupos, que pacientes trombofílicos, tá? Pacientes inclusive com anormalidades duplas, e ele fez tratamento com espuma, ele fez tratamento com polidecanol, tanto líquido quanto espuma nesses pacientes, utilizando em um grupo a nadroparina e no outro grupo a varfarina. Não vamos falar, mas o que é interessante desse artigo é que ele fez uma revisão de literatura muito legal e que, segundo a revisão de literatura dele, contraindicação absoluta para a realização de espuma, deficiência de antitrombina
trombina e síndrome de anticorpo antifosfolípide. Todas as outras que têm risco relativo elevado ou moderado, que são essas que estão aqui na lista, normalmente se o paciente não tiver em sistema de anticoagulação perene, se ele já tiver, você não precisa fazer nada, pode fazer sua espuma, tá? E se o paciente não tiver, você pode usar a heparina de baixo peso molecular, uma injeção diária, que período de aproximadamente 7 dias. É mais ou menos como o CHEST nos orienta a fazer nos pacientes que têm risco moderado ou alto de trombose venosa, de acordo com o score de Caprini. Então, a gente pode fazer, eu particularmente acho meio arriscado, mas falando aqui para vocês em recomendação, de acordo com as diretrizes. Esse outro trabalho é um trabalho que foi feito em pacientes com síndrome pós-trombótica, que é outra pergunta também que o pessoal faz. Paciente que teve síndrome pós-trombótica é um paciente que pode fazer espuma? Pode. Nesse estudo aqui, o que eles fizeram é um estudo retrospectivo, mas eles não tiveram nenhum caso de trombose venosa, e nesse estudo eles utilizaram a enoxaparina por um período de 3 dias. Se vocês me perguntarem, de acordo com os consensos, e principalmente o CHEST, eu acho que 3 dias é pouco, tem que ser por pelo menos 7 dias, que tanto cirurgia de varizes quanto escleroterapia elevam as substâncias pró-inflamatórias por um período que vai de pico de 1 semana e pode ser por até 30 dias. Tanto é que em pacientes com risco alto, de acordo com o CHEST, a gente faz tromboprofilaxia por 30 dias. Tá? Agora vem a questão da compressão. O ideal seria que a gente usasse compressão nos nossos pacientes, o resultado fosse esse em todos os pacientes, mas com relação à espuma, o que a gente vai ver é uma perda total de rumo. Porque, apesar de algumas diretrizes mostrarem grau de recomendação forte, por exemplo, esse é o consenso europeu de 2015, ele não cita o tipo nem o tempo de utilização. Eu falei que ia dar trabalho para você, porque eu vou ficar andando aqui na frente, né? Então você pode ficar por aqui mesmo. Tá? Nessa diretriz de 2007, que é do ICC, sobre o uso de compressoterapia, eles recomendam o uso de meias elásticas no pós-operatório, não falam nada sobre espuma. Quando a gente vai olhar a diretriz europeia, que é a que a gente utiliza bastante, pode ser aplicada à extremidade, as meias de compressão elástica, as bandagens, tá? Mas com grau de recomendação ruim, o nível de evidência muito fraco. Então, é difícil a gente acompanhar. Em 2018, o SVS e o AVF fizeram uma diretriz, onde eles também colocaram: sugerimos terapia compressiva imediatamente após o tratamento de veias superficiais com escleroterapia, e é o grau de recomendação péssimo. Tá? Aqui, o uso de meias elásticas após escleroterapia de telangiectasias não fala absolutamente nada sobre espuma. E em 2018, ele coloca uma coisa que eu achei bastante honesta da parte deles. Na ausência de evidências convincentes, recomendamos o melhor julgamento clínico para determinar o tempo de duração da terapia compressiva. Melhor prática. Tá? Isso acontece porque a gente não tem trabalho. Nessa revisão sistemática de 2015, apenas 2 trabalhos de espuma realizados, onde eles fizeram randomização entre usar compressão ou não, o N pequeno e a metodologia extremamente confusa. Então, eles falam que a baixa qualidade de evidência não pode nos dizer qual que seria a recomendação. E outra coisa, meia de 20 a 40, meia de 20 a 30 na perna, então a gente acaba ficando meio sem rumo se vai usar ou não para espuma a terapia compressiva, seja bandagens elásticas, ou seja meia compressiva, ou seja bandagem inelástica. Então a gente fica na mesma. Eu, particularmente, de acordo com a linha de raciocínio que a gente tem, dessas 2 situações que eu vou mostrar para vocês, uma delas é chamada paradoxo compressivo. O que é o paradoxo compressivo? Para aqueles que acham que quando você coloca a meia elástica, você vai deformar as suas veias superficiais, esqueçam. Para você conseguir comprimir uma safena, você precisa de um mínimo de 50 milímetros de mercúrio, às vezes até 70, para essa safena se deformar. Tá? No entanto, se a gente olhar nessa ressonância, aqui, quando você usa uma compressão de 22 milímetros, nada acontece na safena, mas aqui, as veias internas, elas diminuem muito o seu calibre. O que você faz quando você diminui o calibre da safena e põe o paciente, das veias internas, e põe o paciente para andar? Você aumenta muito o pico de velocidade nas veias profundas, então você melhora a drenagem venosa. Tá? E aqui a gente pode ver perfeitamente isso. Isso acontece por quê? Quando você usa uma meia de 15 a 25 milímetros, vamos supor que ela tenha 20, e você tem uma pressão intramuscular de mais ou menos 34, você vai ter um somatório da pressão de interface da sua meia com a pressão intramuscular. Então você vai ter uma dupla pressão que vai fazer com que essa veia se deforme e melhore a drenagem. Então, uma das razões pelas quais você deve usar ou você pode usar a meia é para o paciente utilizar no seu pós-procedimento e também no pós-operatório. Para o paciente diminuir a quantidade de edema, se você tiver uma situação como essa, então seria o paradoxo compressivo. Mesmo com pressões baixas, isso acontece. E
outra coisa, por que usar meia? Principalmente para espuma, quem faz em tributária? Por causa da compressão excêntrica. Tá? A compressão excêntrica tem um grau de recomendação forte, com nível de evidência moderado, de acordo com a diretriz de 2013. E qual é o motivo? Reduzir a formação de escleros, porque você diminui a quantidade de escleros, você deforma essa veia. Tá? Então, se você utilizar a compressão excêntrica, qualquer que seja, é outro problema também que a gente vai ter, que não existe fórmula para isso, e você usar uma meia por cima, normalmente você vai conseguir formar menos escleros. Quem usa meia com compressão excêntrica sabe o que eu estou dizendo. Tá ok? O problema é só que quando eles colocaram para pós-operatório, eles não colocaram para espuma. Bom, qual que é o melhor material? Uma vez que a gente decidiu utilizar, de acordo com o artigo do MOST, os melhores materiais são aqueles que têm a compressão ou bandagens elásticas ou de baixa elasticidade, tá ok? Associados à compressão excêntrica, nós temos a Struva, tem meias de outras marcas, tem a da Sigvaris, tem da Venosan, e outra opção que existe, a Struva tem a compressão já pronta, que daí a gente sabe que é de 35 milímetros, tá ok? E outra opção é você usar superposição de meias para atingir uma pressão de interface maior, em torno de 32 milímetros. Nós já fizemos isso, pegamos duas meias de 20 a 30, superpomos, com um picopress a gente viu que essa pressão pode chegar até 33 milímetros de mercúrio. Tá? Outras recomendações, remoção de escleros, né? Teoricamente a gente não deveria falar trombo, porque a escleros é diferente do trombo, inclusive histologicamente. Você deve fazer, quando possível, na visita de acompanhamento. Também não fala quando você deve fazer isso, o grau de recomendação forte, para que o paciente tenha menos dor e tenha menos pigmentação. Isso é um resultado clínico no paciente que foi encaminhado. O doutor Elmer conhece esse paciente, é um paciente que já tinha operado várias vezes e não queria de maneira nenhuma fazer qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico. Tá? Então a gente optou, ele tinha uma safena residual nas duas pernas, nós fizemos termoablação com anestesia local e o restante nós tratamos apenas com espuma de polidocanol, as tributárias, um resultado bom, mas é óbvio, gente, pelo amor de Deus, tá? Não acreditem em mágica. Esse paciente pigmentou. Tá? Ele já sabia que iria pigmentar, fez uma pigmentação discreta, mas ele usou meias de compressão de 35 durante 3 dias direto, com compressão excêntrica. Então, às vezes é meio doído para o paciente usar. Recomendação com relação à avaliação dos resultados. Deve ser feita avaliação clínica e ultrassonográfica, o grau de recomendação é forte. O resultado clínico é a ausência da veia, melhora da úlcera, melhora da dor, isso daí é até meio óbvio. Avaliação com ferramentas específicas, isso normalmente é para trabalho científico. E o duplex scan, o ideal é que a gente tenha oclusão total, sem fluxo. No entanto, importante entender, a espuma tem essa vantagem, que em muitos casos o paciente, às vezes, volta para você com segmentos de veia recanalizada, com ou sem refluxo, mas sem sintoma absolutamente nenhum. Segundo as diretrizes, essa de 2013, eles consideram isso como um sucesso no tratamento. Então, não necessariamente a gente precisa ficar preocupado se aquele recanalizados e aquele ali vai ter um problema. Outra forma de utilizar isso daí é através dos testes funcionais, que é a fotopetismografia ou petismografia A, mas de uma maneira geral a gente não consegue fazer isso daí. Dúvidas? Corri um pouquinho para a gente poder ter tempo de discutir e ganhar o tempo que a gente teve com as informações interessantes que nós tivemos. Por gentileza, gente, vamos discutir. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida para tirar? Lá em Brasília foram 8 dúvidas ontem. Não é possível que aqui tem 50 pessoas, ninguém vai ter nenhuma pergunta para fazer. Só naquela primeira foto dos casos clínicos, você colocou o polidocanol a 1,5%? Sim. Só 1,5%? Sim. O que acontece? Escolha de porcentagem, de concentração de esclerosante, no caso o polidocanol, tem que ser feito baseado no tipo de veia que você vai tratar. Normalmente, para veias reticulares, que são aquelas que têm até menos que 3 milímetros, as diretrizes falam que você tem que usar em torno de 0,5%. Por que eu estou te falando? 1% para tributária, eu acho muito. Então, é igual o laser transdérmico. Eu faço menos, espero o paciente voltar com resultado ruim, do que fazer muito ele voltar com uma queimadura. Eu prefiro fazer com uma concentração um pouquinho mais baixa, distribuir mais volume, tá? Do que fazer com a concentração mais alta e ter mais tromboflebite e mais pigmentação. E o que você faz? Qual que é o segredinho? Polidocanol 0,25 e a 0,5, a espuma é extremamente instável.
Nós já fizemos isso em bancada também, a gente já sabe disso, já está descrito. Se você fizer espuma com 0,25, a hora que você olha as bolhas dela estão desse tamanho, é horrível. Já a qualidade do nosso esclerosante, ainda bem que não tem nenhuma empresa aqui, eu posso falar à vontade, tá? Mas eles estão me assistindo, é muito ruim. O nosso produto galênico não é bom. Nós já experimentamos, comparamos o produto de fora, que a gente não tem aqui, que é o produzido, com o produto galênico que a gente tem, que teoricamente é um dos melhores, que a gente usa mais. A diferença é muito grande, tá? Em termos de estabilidade. E aí vem a questão, o que você faz quando você vai usar o 0,25 ou 0,5? Você diminui a proporção gás líquido. Então, normalmente você vai 1 mais 3, não é pra, é mais, tá? Existe uma diferença daí. É só uma diferença de conceituação, mas existe. É 1 mais 3 ou 1 mais 2, tá? Se você usar 1 para 3, exatamente, tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Mais alguma dúvida? Parabéns, Fabrício. No último CICE agora desse ano, eu vi uma apresentação que ele fazia a infusão da espuma com o uso de catéter. Você tem usado catéter para safena ou faz injeção direta? Um dos trabalhos, inclusive, que a Georgette fez, tá? É a tese de doutorado dela da USP que ela fez. Os resultados dela são muito bons. Mas assim, se eu for gastar material com catéter para injetar espuma, que cerca de 30 a 40% recanaliza, apesar dos resultados serem muito bons, mas esses 30 a 40% acontecem em 5 anos, eu faço termoablação. Então, assim, hoje, safena, a não ser que exista algum problema para o paciente fazer, e esse problema não é financeiro, já vou jogar um veneno aqui daqui a pouco, tá? Eu faço termoablação, porque a taxa de oclusão é infinitamente superior do que a espuma. Então, se eu for gastar material com catéter, eu nem sei te dizer, honestamente falando, qual que é o preço de um material desse, mas assim, eu não vou gastar com isso daí. E vai ser uma punção que tem que ser ecoguiada, você tem que puncionar com botão anestésico, ou seja, você vai fazer mais ou menos o que a termoablação faz. Entendeu? E é aquela história da economia à base da porcaria. Então você vai gastar um pouquinho a mais para fazer uma termoablação, que é um procedimento que dá para fazer com anestesia local. Esses dias o Hugo estava com a gente lá fazendo um caso. Dá para fazer tranquilamente, inclusive sem sedação, tá? Tem alguns casos. Então, eu normalmente prefiro não fazer. Não vejo motivo. Tem vários trabalhos, eu até retirei da apresentação, porque senão ia ficar muito longa. Oclusão de junção safeno-femoral com balão, utilização de catéter com e sem tumescência, e todos esses trabalhos, nenhum deles mostrou, a longo prazo, vantagens com relação à termoablação. Taxas de oclusão interessantes, poucos eventos adversos, e outro detalhe, safenas não muito grandes. Tá? Só uma segunda pergunta, rapidamente. Em relação à atividade física, pós-esclero, você deixa um dia apenas sem atividade física? O que a gente vê que para o que a gente chama de macroescleroterapia, seria aquela escleroterapia de safenas ou tributárias fibrosas, a recomendação é que não se faça por 24 horas. Né? Eu, particularmente, acho que, assim, eu não vejo motivo. Eu não faço muita espuma, mas faço com um volume relativamente razoável, mas eu não proíbo o paciente de fazer nada. Tá? Agora, eles falam assim, é proibido ou não é recomendável atividade física vigorosa. Eu fico imaginando um paciente ir para o consultório fazer espuma e depois ele sai para fazer crossfit, né? Não é perfil de paciente para fazer isso. Então, normalmente, é a velhinha, a idosa, com úlcera e tudo, que não vai fazer atividade física vigorosa mesmo. Porque esse paciente que está nessa atividade física vigorosa é um paciente que vai fazer uma termoablação, uma flebectomia, né? Então, é questão também do perfil do paciente. Vamos lá, gente. 4 perguntas. Da ontem foram 7. Tem nenhuma? Os residentes? Fabrício, pergunta aqui do Werther, ó. Werther Salles, nosso associado, ele está sem voz. Eu vou só reproduzir. Faz uma tradução aí, simultânea. O Werther quer fazer 2 perguntas. A primeira é se você já viu algum artigo que fale sobre quanto tempo esse ar pode permanecer na câmara cardíaca. E a segunda pergunta é que se em algum evento agudo isquêmico você já viu falar sobre tratamento com câmara hiperbárica, oxigênio terapia hiperbárica. Sim. Cerebral, viu? Pergunta primeira, quanto tempo pode? Teoricamente não pode nada, né? Mas se está e não causou nenhum... Porque assim, os eventos
adversos que acontecem normalmente por conta da embolia gasosa, eles são imediatos e acontecem por presença do forame valpatente, tá? Então não tem tempo de falar assim, não, vamos esperar até mais ou menos uns 20 minutos, que se não tiver 20 minutos não tem problema nenhum, não existe isso. Tem a descrição, inclusive, de AVC, um tempo um pouquinho mais prolongado e que não tinha nada na câmara cardíaca, mas se perguntou do artigo, eu não conheço. A outra pergunta... Ele quer saber a presença do ar na câmara cardíaca, por quanto tempo ele permanece, tipo clearance, vocês têm alguma coisa... Depende do débito cardíaco do paciente, né? É muito relativo. Mas normalmente, em questão de minutos, essas bolhas somem. Porque o movimento do paciente, lembrando que a espuma, quando você faz, o paciente está parado, né? É igual a espuma quando você faz no membro inferior e você insona a ilíaca ou femoral. A vontade que você tem é de sair correndo, você vê um monte de bolha. Mas se você colocar o paciente para andar, tudo quanto é teste que vocês podem imaginar, eu já fiz, com colegas ou não. Mas se você colocar o paciente para andar, depois de alguns minutinhos ele voltar, a hora que você coloca na femoral, tem 2 ou 3 bolinhas lá flutuando na femoral. Na verdade, são ar. Aquilo ali não é mais espuma de polidocanol. Repito, porque o polidocanol já foi neutralizado. Tá? Então não tem. Você só não pode exceder volumes que, teoricamente, que seriam embolia gasosas. Você vai injetar em torno de 20 ml de ar puro no paciente, para o paciente poder ter uma embolia. Oxigenoterapia, câmara hiperbárica. Eu, sinceramente, eu acho que... Eu desconheço. Se é porque eu nunca li ou porque não existe, eu não sei te dizer. Tá? A utilização de câmara hiperbárica no evento isquêmico agudo, principalmente se for por espuma. Se existem trabalhos aí por AVC isquêmico, outras situações, ou até a própria embolia por aquela síndrome de descompressão súbita, né? Você sabe que os mergulhadores eles fazem uso disso daí quando eles têm esse tipo de problema. Tá? Com espuma, eu desconheço se tem algum artigo ou alguma descrição disso. Fabrício, o pessoal de São Paulo, o Vitor Cervantes, o Lobato, eles têm usado no pós-operatório, pós-escleroterapia, antiagregante plaquetário, notadamente o AS. E eles comentaram que o resultado tem sido muito bom. Eu perguntei para ele, baseado em que ele estava usando, se ele tinha feito algum trabalho. Ele falou, produzir ciência dá muita dor de cabeça, mas a gente tem em andamento um trabalho a esse respeito. Eles têm usado com resultado muito bom. Desculpa, só te interromper para poder entender e conseguir te responder. O que eles quiseram dizer com resultados muito bons? Isso, para evitar flebite, para evitar aqueles trombos. O resultado deles com isso, eles começaram a usar, baseado na experiência pessoal okay. Empiricamente, com um resultado muito positivo. Certo. Você viu alguma coisa, leu alguma coisa? Não existe nada na literatura com isso, nada, zero. Tanto com anticoagulante quanto com agregante. Agora eu pergunto para você o seguinte, essa é a visão crítica de quem escreve às vezes e participa desses artigos. Eu te pergunto, além do antiagregante, o que mais eles usaram? Primeira pergunta. Se o cara usou uma compressão excêntrica por 2, 3 dias, e meia, Struva, ou uma outra meia de 35, foi o antiagregante ou foi a compressão excêntrica que ele fez que foi boa? Primeira pergunta. A compressão inelástica, elástica, mais essa compressão extrínseca, isso já é da conduta deles. A única coisa que eles agregaram a essa compressão... então eles não usam compressão excêntrica? Não, eles sempre usam, sempre usaram. O que eles argumentaram é que com a utilização do antiagregante... Entendi. Houve um resultado positivo. Isso é observação de todos eles. Perfeito. Esse mesmo grupo, há um tempo atrás, comentou que eles usam de maneira rotineira espuma no intraoperatório. Tá? Isso foi uma coisa que foi já bastante contestada. E esse grupo também fala que usa muito volume de corticoide na infiltração tumescente dos pacientes para evitar dor no pós-operatório. O Hugo estava comigo lá no dia, eu não uso absolutamente nenhum tipo de corticoide na infiltração tumescente. Já tem trabalho mostrando que o paciente aparenta ter menos dor, mas ele faz muito mais matching indireto com isso. E o autor do trabalho, que publicou isso só no congresso, foi no ACP, se eu não me engano foi 2011 ou 2012, ele mesmo fala que ele não usa corticoide de maneira nenhuma, mas eles usam sistematicamente. Aí quando você vai perguntar assim, por quê? Eu estou tendo muito menos dor pós-operatória. É porque a curva de aprendizado dele está melhor,
ou se é porque a solução tumescente com corticóide está fazendo isso daí, entendeu? Lembrando que existe o ditado, fazer menos para ter mais. Quanto mais coisa você vai adicionando, você vai começando a misturar para ter resultados bons, principalmente se você não tem evidência nenhuma, você está correndo mais riscos. Então, respondendo, literatura eu te afirmo que não existe absolutamente nada, e eu particularmente não vejo motivo, não vejo razão para utilizar isso daí, tá? Fabrício, você tem o hábito de pedir ecocardiograma para todo paciente de espuma? Pergunta excepcional sua. Muito boa a sua pergunta, tá? Fizeram essa pergunta também ontem. Presença de forame oval patente assintomático, 35% da população tem. Aí eu te pergunto, você vai pedir sistematicamente ecocardiograma para todos os seus pacientes. Qual que é a especificidade e sensibilidade do ecocardiograma transtorácico para detectar forame oval patente? Não é muito alta. Então, o que você faz em alguns casos para investigar? Eco transesofágico. Então, você tem que começar a pedir eco transesofágico para todos os seus pacientes. Você já fez eco transesofágico? Eu nunca fiz, se precisar, vou fazer, mas Deus que me perdoe. Tá? Então, assim, primeiro, a literatura contraindica de forma plena a utilização do ecocardiograma de maneira sistemática. Agora, é óbvio, se você me perguntar, chegou um paciente no consultório que tem forame oval patente sintomático, eu vou preferir não fazer espuma nele, é o que é a história do plano B. Tá? Agora, eu com certeza, acredito que várias pessoas aqui que fazem espuma, eu inclusive, já fiz espuma com forame oval patente. O que os autores falam hoje é exatamente isso. Não é a presença do forame oval patente, é a sensibilidade que o paciente tem às substâncias produzidas pela lesão do endotélio, tá? Que vão atuar no sistema venoso central ou no peito do pulmão, no pulmão do paciente. Tá bom? Então, eu não acho justificativa para isso. E espuma em TVP prévia? Paciente com TVP prévia? É aquele artigo que eu mostrei da síndrome pós-trombótica, né? Então, é risco-benefício. De uma maneira geral, se eu tiver outras alternativas, eu não faço espuma. Eu digo, na sua prática, normalmente você... Normalmente, se eu não tiver outra alternativa, mas vamos supor, o paciente tem uma trombose venosa prévia, sem síndrome pós-trombótica ou sem insuficiência do sistema venoso profundo. Recanalizou tudo, ficou bacana, ficou ótimo. É um paciente que desenvolveu, em decorrência disso, varizes ou uma insuficiência de safena. Eu tenho a sorte de ter fotopletismógrafo no meu consultório. Então, eu estudo sempre de maneira qualitativa e quantitativa com ultrassom e fotopletismógrafo para saber se aquelas tributárias que vão sair vai ter uma diferença ou não com relação ao retorno venoso daquele paciente. Então, assim, eu posso te responder que se precisar fazer espuma num paciente que tem um retorno venoso normal, uma fotopletismografia normal, eu não vou ter problema em fazer, tá? Mas isso não é uma ferramenta que nem todo mundo dispõe. Eu diria que, a não ser que você investigue melhor, você corre um risco maior de fazer outra trombose venosa e outra. Mesmo que a trombose venosa não seja da sua espuma, vai ser, né? Entendeu? Mais duas perguntinhas, então, apesar de que eu estou gostando, vocês ganharam de Brasília. O Werther não está falando, mas eu vou falar uma coisa. Boa noite. Vou tentar falar. Ô Fabrício, você sabe a relação de espuma com varizes do nervo ciático? Se é ruim, se é bom. Eu já fiz 2 casos. Se é bom fazer, se dá neurite. Só tem um problema de fazer. É pouco conhecida. Irritação do ciático por processo inflamatório. Mas espuma, normalmente no espaço mais profundo, subfacial, ela irrita menos. Tanto é que, por exemplo, você tem dor por escleros na tributária, mas você não tem dor na safena. Você já notou isso? Que você faz espuma na safena, sim. O paciente volta e fala, não, porque está tudo bem, a não ser que ele tem uma safena muito superficial, né? Ele faz um processo inflamatório intenso, mas normalmente varizes ou veias que estejam nas subfaciais, você não tem tanto processo inflamatório quanto você tem nas veias mais superficiais. Então já tem inscrição, já há vários artigos descritos de tratamento de espuma com varizes ciáticas. O único problema que eu falo para você que existe é você puncionar as varizes do lado do nervo ciático, que aí o problema vai ser só agulha e não vai ser espuma, tá? Então existe descrição de processo inflamatório e pode ter dor, você eventualmente pode ter que prescrever um neuroléptico para o paciente, tá? Um estabilizador de membrana, mas os artigos que são publicados, eu já fiz 2 casos, os meus resultados foram bons, eu não tive problema com relação à irritação nem dor, não. Obrigado.
Vai ser só mais uma ou só mais duas? Não, assim, o pessoal deve estar cansado. A gente vai fazer um workshop aqui de 10 minutos, é rápido. Boa noite. Fabrício, aconteceu há muito tempo atrás comigo, logo que eu comecei a fazer espuma, um fato interessante que eu não tenho resposta, acho que agora, se é um trabalho tem pouco tempo, não li, só me informaram. Era uma paciente até de uma colega cardiologista. Não vou dar nome, a Ava, não tem problema. E ela tinha uma paciente obesa, mórbida, e eu fiz um tratamento de espuma com ela. E após o tratamento, ela teve até uma suspeita pela doutora de embolia, depois foi descartada, endocardite, ela fez febre, ela fez um voodoo. Porém, depois que tudo se assentou, tratamento de varizes ok, recanalizou safena, mas ela foi suspenso todos os antihipertensivos e todos os antiarrítmicos dela. Ela hoje é uma paciente sem uso de medicação para cardiologia. Tem alguma coisa para explicar? Você, publica. Não, pergunta, ela continua obesa mórbida? É isso que eu ia perguntar, ela fez cirurgia bariátrica? Não? Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de contra ou argumentação para te falar a respeito disso daí. Lamento, não tenho resposta para te dar com ela. Eu nunca nem ouvi falar disso daí. É isso que eu ia falar, ela voltou da morte para a vida e aí a partir daí ela normalizou. Não sei te dizer. Fabrício. Queria saber, em relação à sua experiência, que você sabe, picnogenol funciona para evitar hiperpigmentação ou não? O Coraça, né, que é o nosso mestre atual, e o Breno, que estão fazendo esses trabalhos aí, eles acabaram de publicar numa revista, fresquinha agora, se quem quiser está disponível, também é Open Access, mostrando que diminui realmente a pigmentação, o pinus pinaster, né, que é o Flebon, né, então Flebon e Fletop. Mas eu diria para você a mesma coisa. Revisão da Cochrane em 2013, flebotônicos, funcionam principalmente para edema, tá? Pigmentação não existe absolutamente nada descrito na revisão da Cochrane, mas qual que é o problema dos flebotônicos? Eventos adversos gastrointestinais, ou seja, o risco-benefício continua tendo que ser pesado. E o uso para evitar a pigmentação, ele tem que ser feito antes, durante e após. Aí a pergunta sua, na minha experiência, a melhor forma de evitar pigmentação? Baixo volume, concentração adequada, compressão excêntrica bem feita e, infelizmente, duradoura, que vai de um período de 2 a 3 dias, repito, eu estou falando de espuma em veias mais grossas, tá? E drenagem de microtrombo, que num período, outra pergunta que ninguém fez, quando é que você tem que drenar microtrombo? É uma pena que o Rony não está aqui, porque ele fez essa pergunta lá em Brasília, no evento que teve lá, e é muito comum as pessoas drenarem microtrombo com 10 dias. Esquece, tá? O melhor período para você, a literatura considera como drenagem precoce de trombo, o único trabalho randomizado que existe de drenagem de microtrombo em termos de período, eles consideram drenagem precoce com 30 a 60 dias. 30 a 60 dias. Na minha opinião, na minha experiência pessoal, em torno de 3 semanas, mais ou menos, é a melhor hora de você drenar escleros. Onde ele está mais liquefeito e é habitualmente a período, às vezes até 2 semanas, que o paciente volta para você referindo que está incomodando. Antes, às vezes até ele nem refere incômodo. Outra forma é você ter na primeira semana paciente que tem sintoma. Aí você pode tentar drenar, só que você tem que fazer um furinho um pouquinho maior. Não gosto de aspirar, eu acho que é muito doloroso e para os primeiros dias pós, se eu for drenar, tem que fazer um furinho um pouquinho maior, porque o trombo ele é mais duro. E fazer botão anestésico, pelo amor de Deus, não judia dos pacientes, não, porque dói pra caramba, tá? Quando você vai drenar escleros. Botãozinho anestésico, bem feitinho ali, para poder fazer a expressão, ou espremer devagarzinho. E não espremer muito, porque senão o que acontece? Você esparrama a hemociderina inteirinha pela pele, você faz um desastre. Você tinha uma pigmentação que ia ficar desse tamanho, ela vai ficar desse tamanho, tá? Vamos lá, gente? Então, vamos passar. Obrigado, tá, pela paciência de vocês. E aqui, é só para a gente finalizar, é rápido. Porque essa ideia foi minha, tá? E por quê? Eu sou fã disso daqui. O Circade é um dispositivo de velcro. Ele não é inelástico, ele é de baixa elasticidade, nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? A gente tem aqui também a meia, e eu vou mostrar, na verdade, como ensinar o paciente a calçar a meia, isso vai ser bastante breve.
E aqui é o nosso problema. A gente tem problemas de compliance. Esse trabalho foi feito pelo catálogo aqui do Brasil, onde ele mostra que em 4 semanas, de 90% cai para em torno de 60% a utilização de meias, e uma das principais razões é dificuldade para se calçar meia. E a culpa é nossa, porque é igual remédio. A gente já escreve com letra de garrancho. Você dá uma medicação para o paciente e entrega na mão dele sem explicar, ele vai às vezes fazer uma coisa horrorosa e usar o medicamento do jeito que ele interpretar, e se a sua letra for ruim, aí é que ele não vai saber mesmo como usar. Então a gente tem a obrigação e o dever de ensinar o paciente a usar a meia de maneira correta. Eu vou falar para vocês aqui o que teoricamente é a maneira correta de descrever. Esse é um trabalho de 2009 do Giovanni Mosti, ele vai estar lá no Brasileiro com a gente, onde ele comparou tratamento de úlcera usando o Circade. Eles não receberam nada para isso, a não ser o próprio dispositivo, assim como a gente está fazendo o nosso trabalho de trombose venosa aqui, e comparou com uma terapia multicamada, com Coban, e o endpoint, que foi fechamento de úlcera, foi semelhante. O Circade fechou um pouco mais rápido, mas não teve diferença estatisticamente significativa. O Circade, os pacientes tiveram menos dor, mas também não teve diferença estatisticamente significativa. E o mais interessante é isso daqui. Usar o Circade ficou mais barato. Tá? Repito, não estou recebendo nada da empresa para falar, a sugestão foi minha. Mas eu acho o dispositivo de velcro, isso palavras dos colegas também italianos, são um presente que já é um futuro que na verdade é um presente. Tá? É muito legal, a gente vai ver aqui. Então aqui, ó, o custo do Circade na Europa é em torno de 180 euros. Fazendo um cálculo, esse é o completo, em torno de R$900. Preço é com as meninas, mas ontem elas falaram lá que, por exemplo, o Justa Light ou Justa Fit, acho que é 500 reais, né? Mais ou menos isso. É só o da perna. Pois é. Então, assim, se a gente levar em consideração, nós não estamos falando aqui de bota de urna, né, botas mais baratas, que o paciente tem de voltar toda semana para ficar trocando a bota, mela, ou mesmo terapia multicamada. Lembrando que o paciente usa terapia multicamada com 36 horas, o edema já regride em torno de 30%, o negócio começa a ficar frouxo. E o Circade, o paciente ajusta por conta própria. Você ensina o paciente com a reguinha, ele sabe até o grau a pressão de interface que ele está colocando. Tá ok? Então, mãos à obra, vamos mostrar aqui para vocês rapidinho. Vamos lá? Aí você vai fazer uma gentileza para mim. Você vai sentar aqui, tá? Então aqui, isso aqui é o Circade, ele vem desde o pé até a coxa, tá? Com dispositivos para tornozelo e joelho, para o paciente ter mobilidade plena. Ele é um material, como eu falei para vocês, ele tem uma certa elasticidade, tá ok? E ele tem esse dispositivo aqui, ele tem um sistema de velcro, e aqui tem a marcação que vem uma reguinha dentro dele, que você vai saber a pressão de interface que você está dando para o seu paciente. A primeira coisa que a gente usa, esse é o kit para úlcera. Essa que tem o fio de prata, não é? Qual que é? Essa tem o fio de prata, que normalmente é para o paciente que tem úlcera venosa. Então, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu ver um lugar melhor para a gente ficar, acho que fica melhor aqui. Você coloca esse aqui, essa meinha, ela não tem compressão absolutamente nenhuma, tá? É para o Circade deslizar melhor. Isso normalmente o paciente mesmo faz. Essa educação do paciente, a gente precisa saber ensinar o paciente, mas as meninas da empresa, o pessoal da empresa também faz isso, elas são treinadas para isso. Esse material do Circade, ele tem um outro detalhe também bastante interessante. Ele tem várias alturas, ele tem níveis de comprimento diferente e, obviamente, tem níveis de tamanhos diferentes. E se por um acaso não ficar justo no pé em algum ponto, ele pode ser cortado. Então, se passar do joelho, o paciente tiver um tamanho que não sirva nele, isso daqui, as meninas podem orientar para cortar alguns desses dispositivos, tá? Porque eles vêm com velcros avulsos. Então, eles são bem ajustáveis. Então, coloca esse aqui primeiro, e aí a gente vai colocar esse daqui, põe aqui primeiro para trás, né? E aqui é o passo. Não precisa se preocupar em colocar compressão agora. Você simplesmente fecha. Fecha de um lado, fecha de outro. Você não precisa fazer nada. Abriu, colocou. Pronto. A partir daqui é que a gente vai fazer o ajuste de pressão e vai fechar o Circade para a gente ter a nossa terapia de baixa elasticidade. E para o paciente, é mais fácil que ele faça isso de cima para baixo. Eu, particularmente, gosto mais de fazer de baixo para cima. E como é que a gente faz isso?
Esse é o primeiro que a gente vai apertar. O de cima, ele é simplesmente o ponto de apoio. Então, você sobe o de cima e você o de baixo, você puxa e fecha. Ok? Da mesma forma aqui. Solta o de cima, você usa o de cima só como apoio, e aí você puxa esse daqui, esse é só de apoio, você fecha o de baixo. Ok? E assim sucessivamente, tá? Aqui a gente puxa, aqui a gente fecha, e aqui vamos pro fechou. Bom, pulo do gato, né? Aqui é um sistema fechado. Se você deixar essa abertura que está aqui, você vai ter vazamento de pressão, tá? É igual o tubo de pasta de dente. Se você fizer vários furos e espremer, sai a mesma quantidade por todos os furos, tá? Então aqui não pode deixar ponto de vazamento e, de preferência, não deixar essas dobras. Você solta e reaplica, fazendo o ajuste necessário, para que isso não fique dessa forma, tá? Então, fechou aqui, e aí você fecha para ficar mais ou menos hermeticamente fechado. Então, aqui a gente não tem ponto, que a gente chama de ponto de vazamento. Terminou esse passo, pega a reguinha para mim, a gente tem na régua, aqui nessa régua a gente tem esse ponto, esse triângulo, e aqui tem 20, 30, 40, 50. Tem cores, um é branco, um preto e um vermelho. E a gente vem aqui com a reguinha, coloca o triângulo aqui, e esse outro triângulo eu vou colocar. Ela está com 40 milímetros de interface, tá? Detalhe, quando a gente aplica a bandagem no paciente, fisioterapeuta é muito melhor que a gente nisso, mas é muito melhor, eu vou falar para vocês que é muito melhor. A gente não sabe quanto de pressão de interface a gente está colocando. Mesmo pessoas treinadas, já tem trabalho mostrando isso, as pressões de interface são muito variáveis, mesmo a pessoa que tem hábito de fazer. A gente não sabe quanto de pressão de interface que a gente está usando. E aqui a gente sabe exatamente, tá? Então, para um paciente, por exemplo, que tem um linfedema grave, você vai usar uma pressão de interface de 40, você sabe exatamente que você está dando pressão de interface de 40. Quero reajustar, não está bom? Você solta e você reajusta. Coloquei aqui, vamos supor, aqui eu já estou com mais de 50 milímetros de pressão de interface. Então, eu tenho uma avaliação objetiva da pressão de interface que eu estou dando, tá? Terminou esse passo, o que a gente faz? A gente puxa isso daqui, dobra para cá, a gente puxa esse daqui, coloca ele para cima, tá? Porque essa meia não tem compressão nenhuma, e a gente coloca a meinha, essa meia de compressão, acho que ela tem 15 milímetros, né? Isso. Aí, agora a questão, eu já vou mostrar com meia normal para vocês, gente, outra coisa, meia elástica, tá? O que todo mundo faz? Faz isso aqui, ó. Sofrimento desnecessário. Meia, a gente vira ela ao contrário, segura ela pelo calcanhar, puxa, deixa o calcanhar aqui, e aí eu simplesmente puxo, o paciente também sabe fazer isso daí, coloco aqui, e a meia invertida vem muito mais fácil do que se a gente virar e ficar tentando puxar a meia sozinho. Aí o paciente vai usar essa. Se alguém quiser fazer pergunta enquanto eu estou colocando aqui, vocês podem ficar à vontade, tá? Colocou a meinha. Aí esse aqui é para paciente que tem vergonha ou fica constrangida de usar, que é só uma proteção. Ela vem com uma proteçãozinha aqui dentro, já está sem, que eu acho que é o que a gente usou lá em Brasília ontem. Aí você vira aqui para o velcro não ficar pegando, e você simplesmente cobre, e você vai colocar esse velcro aqui, e aqui a paciente vai usar o sapato, vai usar a proteção dela preta certinho, tá? Então, isso é o Circade. Existe o Circade para linfedema e o Circade para úlcera, é o Just-A-Lite e o Just-A-Fit. Existe Circade para baixo, braço, existe dispositivo para mão e existe dispositivo para pé e tornozelo e para coxa também, tá? A gente não vai ficar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. E para finalizar, agora outra coisa, o Hugo, parece que vocês usam a estruva, né, no pós-operatório, vocês têm hábito de usar. Vocês têm a calçadeira ou vocês põem na mão mesmo? Vocês usam a calçadeira? Então eu vou mostrar para vocês, isso não é só a Med que tem, outras empresas também têm, tá? E a utilização desses dispositivos facilita demais a vida da gente, tá ok? Vamos tirar aqui, isso aqui rapidinho. E a estruva, particularmente, eu já vi descrição em grupo de WhatsApp de lesão bolha no calcanhar porque a meia ficou mal posicionada, tá? Normalmente a gente põe
você deita para mim? A gente põe essa meiazinha para poder deslizar mais fácil. Ontem me perguntaram se pode cortar a ponta da meia, que tem paciente que essa meia também não tem compressão basicamente nenhuma. Se pode cortar a ponta da meia, que pacientes que reclamam às vezes porque ela incomoda. Pode, porque ela não tem compressão, tá? E aqui, se vocês forem usar isso manualmente, tá? Mesma coisa. Enfia a mão até a linha, puxa, e aí vocês vão colocar. Ela é uma meia que tem um material mais duro, então ela é mais difícil de fazer isso daí. Aqueles que usam de maneira mais frequente, as meias de compressão em torno de 35, eu acho que isso daqui é uma mão na roda, tá? Eu já tenho o meu há muito tempo e as pacientes adoram, elas acham lindo, mas assim, facilita a vida sobremaneira. Tem um ajuste, esse aqui é o hospitalar e tem um mordomo, que é o outro ali, que o paciente leva para casa. Já vou mostrar para vocês como é que coloca, tá? Então você ajusta o tamanho dele e aqui, vou diminuir um pouquinho, esse normalmente ajuda aqui, aí, bom. E aqui a gente vai colocar a meia. Isso uma vez eu vi até uma funcionária da MED uma vez fazendo isso daqui. Ela colocou aqui e ela começou a fazer isso aqui, ó. Aqui onde tem, é nas laterais onde a aba está aberta. Você abre aqui para mim um pouquinho só, dá licença. E aqui a gente vai puxando, ó. E aí normalmente a gente puxa até a marcação da linha, tá? Ontem não rasgou nenhuma meia. Então vamos torcer para hoje não rasgar também. Então, tá aqui. A marcação da linha está aqui, ó. E aí você simplesmente levanta a perna um pouquinho, por favor. Aí você coloca aqui, ela sobe sozinha, tá? Então, como eu falei, é um sofrimento desnecessário ficar fazendo força. E se ele perguntar de preço, eu respondo de novo, eu não sei. Essas empresas que vendem, tá? Subiu a meia, acabou. Essas meias normalmente são recomendadas para usar no pós-operatório e pós-escleroterapia. Eu mostrei lá para vocês. E aqui é um detalhe, ó. Deixar desse jeito aqui não pode, tá? A linha é feita para ficar no calcanhar, então a gente tem que ajustar isso daqui. Eu vou mostrar para vocês onde a linha tem que ficar na posição certinha, tá ok? Essa linha de baixo tem que ficar no nível do calcânio e a linha de cima tem que ficar na linha do tornozelo. Então isso daqui é a posição correta de colocar a linha, tá ok? Tem que ficar nessa posição aqui, porque senão às vezes o paciente pode machucar aqui ou aqui, tá bom? Então, a última coisa para finalizar, vamos tirar aqui. Eu quero uma meia comum, só para mostrar para eles, com a calçadeira. Mesmo que vocês não tenham o calçador, aqui se a calçadeirinha tem, deixa eu colocar no pé, pega para mim, por favor. Vou repetir para vocês. Você tem uma de ponteira aberta? Só essa? De novo. Não, eu quero que você pegue para mim aquela meinha, tipo no pé. Por favor. Hã? Por isso que eu te perguntei, você não tem a ponteirinha aberta? Não? Então, nós não vamos nem colocar, mas a ponteirinha aberta fica mais fácil. Puxou, virou. O calcanhar, obviamente, tem que ficar para baixo, tá? A gente abre, levanta o pé um pouquinho. Passou aqui, normalmente passou o calcanhar, já não tem tanto erro, certo? Então, subiu aqui. Pronto, acabou. Não tem muito trabalho, tá? Então, se a gente fizer essa manobrazinha da inversão, segurando pelo calcanhar, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de você calçar a meia. E aqui tem outra coisinha. Normalmente a gente puxa, pega pela aba, puxa para cima. Pega por baixo, puxa para cima. E assim sucessivamente, tá? Então é isso que eu sugeri para as empresas fazerem. A gente se educar a colocar, a calçar as meias e também saber como usar o Circade. Eu vou repetir para vocês. Terapia inelástica é o futuro que já está presente, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, são as maiores autoridades em terapia elástica do mundo. E o Circade é um dispositivo que veio para ajudar tanto
o paciente nos resultados, quanto para o próprio paciente empregar e, se a gente utilizar da maneira correta, ensinar o paciente a ter resultados interessantes. Alguma dúvida, gente? Então, está encerrado. Obrigado pela paciência de vocês, tá? Obrigado, Fabrício. Brilhantes apresentações e explicações. Faça isso mais vezes, mais palestras. Gente, muito obrigado. Só mais um último aviso. Agora, no início desse mês agora, de setembro, a gente vai disponibilizar no site a convocação para eleições da Regional Goiás, tá? Vocês precisam acessar o site, a gente vai fazer uma convocação, tem que ser feita 30 dias antes do Congresso Brasileiro, que vai ser em outubro. Então, para que seja colocado as chapas no site. E essa convocação se encerra 30 dias antes do dia do resultado, que vai ser no dia 28 de novembro, no dia da abertura do Congresso do Encontro Goiano, tá? Então, vocês que desejam fazer parte da diretoria da SBACV, façam as suas chapas, porque as eleições estão por vir. Eu vou passar a palavra agora para Andersa, nossa parceira da MED. Ela, representando a sua equipe, vai fazer algumas palavras para nós. Boa noite. Meu nome é Andersa, eu sou a propagandista da MED aqui em Goiânia. Eu queria, em nome da minha equipe, da Zuleika, a nossa representante comercial, a Daiane, de Brasília, e em nome da MED, agradecer a presença de todos aqui, que mesmo após um dia de expediente, em vez de ir para casa descansar, esteve aqui conosco. Muito obrigada, tá? E como é de habitual, a gente vai passar para os nossos sorteios para finalizar a nossa reunião científica e irmos para a continuidade do jantar. Vai ser sorteado o que, Cida? Isso é difícil falar. Tava com o mesmo problema do Werther. Só meia? Vai ter algum sorteio, Med? Vai ter um sorteio de 3 meias, 3 vouchers. Vai ter um sorteio de 3 vouchers de meia para pegar com propagandista. Tá? Quer sortear agora ou depois? O de vocês primeiro? Vai, primeiro número. Quem não tiver presente no salão aqui, tiver ido embora jantar, não vai ganhar meia, tá? Viu, Verlaine? Com melão. Número 43. Dr. José Humberto. Né? Número 18. Doutor Alexandre Aurélio. Tá comendo também? Ah, não. Hoje você trocou o plantão? Tira o número aqui, Alexandre, para nós. Você tá sem óculos. Espera, tira a foto aqui, ó.
Número Tá boa. 29. Gustavo Moura. Gustavo Moura. Comelão, outro comelão. Vem cá, comelão. Ó, comida não vai fugir não, fica tranquilo. Aham. Vem aqui, ó, vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui tirar aqui, rapaz. Deve estar comendo também. Quer tirar foto aí, ó. Que a pessoa quer tirar foto. Vai pra Globo. Número 34. 34. Fábio Campidelli. Esse acabou comigo hoje. É aquela rosa, né? A minha calça rosa. Suave compressão, para não apertar tanto. Pra viagem. Tira. Tá no meu carro ainda. 23. Fernando Martins. Esse pode ser rosa, não tem problema. É pra esposa, você vai, pelo amor de Deus. Vascular também, Fernando. Vem aqui tirar, Fernando. Papelzinho. Não vale tirar da esposa não, hein? Né? Ela deve ser 24, Fernando 23, ela deve ser 24. Ela é 22. 32. Vitor Hugo. O chefe da residência do HGG. Chefe dos residentes, né? Da residência, o doutor Roberto Gomide, bebedor de vinho. Ele nem escuta lá. Se falou em vinho, ele levanta a orelha lá. Pode tirar. Tá no WhatsApp ali. Número. Vamos ver, mudar a sorte. O pessoal da HGG. 59. Fernanda Nogueira. Fernanda Nogueira, dole 1. É Comelona também? Fernanda Nogueira, dole 2. Fernanda Nogueira, dole 3. Fernanda Nogueira. Fernanda Nogueira. É a Comelona também. Vem cá, Comelona. É para pagar a conta. Vem cá pagar a conta. É mais ou menos por aí, né? Esse pessoal que me assessora, o nome dela é Fernanda Ribeiro, gente. Coloca Nogueira. Pelo amor de Deus, né? Tira um papelzinho pra nós aqui. Não vem mesmo, né? 46. Vê se tá certo o nome aí, pra ficar passando vergonha, né? 46, Edivaldo. Doutor Edivaldo de Paulo e Silva. Nós vamos falar pra ele, vai montar. Vai montar lojinha também, doutor Edivaldo? Lojinha de venda de meia? Vem, Rosana. Tira a foto do meio. Tentando, né, doutor Edivaldo? Tira mais um papelzinho aqui. Ó, aqui, ó. Falando.
Suelen, volta, Suelen. Para de comer. Tá vendo? Continua aqui, ó. Peraí. Suelen. Quem que escreveu esses números aqui, hein? Quem escreveu? Renata, vem cá. Que número é esse? Número 6. Frederico Araújo, tá vendo? O presidente também ganha, gente. Só no voucher, viu? Eu peço meia pandeira, você não me dá uma, rapaz. Tô brincando, mentira. Podia ter tirado aqui, ó. Tira aqui de novo. Que isso, Deus. Qual que era o meu número mesmo? 6? Esse aqui tem uma lojinha cativa em Goiânia. O primeiro formador de cirurgião vascular e o primeiro vendedor de meia do estado de Goiás. Doutor Iose Nagato. A lojinha, doutor Nagato. Não pode faltar meia na lojinha, doutor Nagato. Dizendo a ela que isso aí tem uma passagem aérea, doutor Nagato. Por Vietnã, só passagem de ida. vinte e sete. Tiago Rafael. Fazer o quê, né? Comendo, né? Boca cheia, né? Vamos tirar uma foto Pronto? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu não vou nem falar que está servido o jantar, porque senão... Doutor Marcílio, obrigado pela presença. Eu não quis fazer pergunta hoje, mas... A próxima reunião científica, 26 de setembro, tá? Um abraço a todos, boa noite, obrigado.